Bom, eu quero falar hoje sobre sensibilidade. Eu queria falar sobre a virtude de sermos pessoas sensíveis. Eu acho que sensibilidade é algo que tem faltado a gente. É algo que aos poucos vai morrendo numa vida tão bruta como a nossa vida, corrida hoje. E eu queria começar isso só pensando, olha, você tem tido a capacidade de sentir a dor das pessoas ao seu redor? Você tem sido capaz de olhar e atravessar a vida do seu companheiro aí, do seu parceiro de trabalho, do seu funcionário, da sua funcionária, do seu vizinho e, além dos gestos, das falas, além dos posicionamentos, além da rotina de trabalho, você consegue olhar nos olhos das pessoas e sentir aquilo que elas estão vivendo? Porque isso me parece muito próprio de Jesus. Jesus tem, algumas vezes, em seus encontros, uma pergunta: olha, o que você quer que eu te faça? Ele fala isso para alguém que tinha cegueira, por exemplo. Olha, parece óbvio, mas Jesus está ali, olha, eu não estou só interessado no que eu estou vendo de você, o que me parece muito óbvio da sua necessidade. Porque a gente perde a sensibilidade quando a gente impõe sobre o outro aquilo que nós achamos que é a carência do outro. Então a gente vive consertando o mundo com problemas que não existem, só existem para nós. Porque nós não ouvimos e não somos sensíveis aos reais problemas que acontecem dentro do interior de uma pessoa. Jesus tem essa sensibilidade de falar, olha, o que você precisa? Jesus tem a sensibilidade de parar para ouvir a mulher samaritana e dizer, olha, você não precisa só se ajeitar na vida e arranjar um marido que te sirva. Jesus está querendo realmente sondar o coração e ser sensível aos sentimentos, às emoções e às razões interiores daquela pessoa. Você tem sido capaz de sentir alegria, e não estou dizendo de coisas mais rasas, não, mas sentir aquela alegria genuína quando você vê alguém conquistando coisas na vida? Não é que você tenha conquistado, não é que a sua vida tenha mudado, não é que a sua vida tenha melhorado, não é que o seu problema tenha sido solucionado, mas sabe quando a gente está na igreja e ouve um testemunho de gente que não tem a ver com a gente, de gente que não é da nossa família, de gente que talvez a gente não conheça, mas aquilo inunda nosso coração de alegria, porque, nossa, a gente vive esse alegrem-se com os que se alegram. Você tem sido capaz de sentir a tristeza de viver numa sociedade violenta como a nossa? E não só reclamar que a Praça Seca está violenta e por isso a gente não vai se movimentar em tais horários, mas sentir a agonia de que existem pessoas que realmente são cativas da sua própria violência e por isso violentam outras pessoas. E sentir também que a nossa vida vai ficando limitada, a nossa participação na sociedade vai ficando limitada, e isso nos causa agonia e tristeza. A gente não normaliza a violência. A gente é capaz de realmente não se acostumar com os noticiários. Será que a gente já está sedimentado demais na violência? Será que a gente só se assusta porque passou perto? Mas a gente não se entristece porque em outros lugares as coisas estão acontecendo também. Agora eu quero ir num outro lugar. Você realmente é capaz de sentir a presença de Deus nesse lugar hoje à noite? Ou está frio para você? Porque diz a palavra de Deus que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nessa noite, estar na presença de Deus e sentir a sua presença não diz sobre, ou não nos causa uma pergunta sobre se Deus está aqui, mas causa uma pergunta em mim se eu estou com Deus. Se eu sou capaz nessa noite, na simplicidade dessa noite, na simplicidade dessa reunião, com os irmãos que estão aqui, sem ter nada mais, eu falar, sim, Senhor, Tu estás comigo. E eu anseio pela Tua palavra, eu anseio pela Tua voz. Eu sei que nessa noite o Senhor vai falar no meu coração. Eu sei que nessa noite algo vai acontecer de diferente. Eu sei, sim, Senhor, que todos aqueles que se encontraram contigo, todos aqueles que estiveram em Sua presença, não saíram os mesmos daquele lugar.
E por isso, Senhor, eu sei que eu estou aqui e Tu estás comigo e Tu vais falar ao meu coração. Porque não é só a grande exposição à violência ou a grande necessidade de correria para cumprirmos nossas agendas que tem tornado nossos corações insensíveis. Eu creio também que os superestímulos, a ideia de que nós precisamos de coisas grandes demais para ouvir a Deus, a ideia de que nós precisamos de espetáculos para que Deus se manifeste, a ideia de que nós precisamos de barulho para que haja realmente um mover de Deus, ou a ideia de que precisamos de um grande sumo sacerdote para que Deus fale através dele. Eu quero ler um texto com você que acredito mostre outra realidade. Um texto talvez bem conhecido por você, de Lucas 23. Eu vou ler ele, a história toda, para que a gente compreenda o contexto. Lucas capítulo 23, verso 32, eu peço para você abrir sua Bíblia comigo e manter sua Bíblia aberta, porque eu quero usar esse texto nessa noite para a nossa reflexão. Lucas capítulo 23, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Estamos aqui a caminho do Gólgota, caminho do Calvário. Quando chegaram ao lugar ali chamado Caveira, o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, disseram: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero te dar uma oportunidade de fechar os seus olhos nesse momento e você falar com Deus com as suas palavras. Se você verdadeiramente crê que o Espírito do Senhor está sobre nós e de que Ele está no nosso meio e tem o desejo de ouvir a sua voz, eu queria que você nesse momento falasse com Deus e pedisse a Ele: Senhor, fala ao meu coração. Nessa noite eu quero ser sensível à sua voz. Você que está do seu lar, você que está talvez numa cama de hospital, talvez você esteja no seu trabalho nesse momento, faça isso também. Peça ao Senhor: fala ao meu coração. Talvez você nunca tenha tido essa experiência, talvez você nunca tenha feito essa oração, mas eu quero te dar essa oportunidade de falar assim ao Senhor: ó Deus, que a Tua palavra realmente penetre no mais profundo do nosso ser nessa noite e que possamos sair daqui transformados, quebrantados, renovados em Tua presença. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, essa é a história da crucificação. Lucas dá, dentro do contexto do seu texto, que visa mostrar como Jesus trouxe luz aos marginalizados, ele faz questão de citar essa experiência, essa história que aconteceu em meio à crucificação de Jesus. O fato principal era: Jesus está sendo crucificado cumprindo as profecias do Velho Testamento como aquele cordeiro que, de uma vez por todas, limparia os pecados do povo de Deus. Mas Lucas salta os nossos olhos aqui para essa cena, para esse momento da vida de Jesus. E o que me traz aqui como um elemento importante para a nossa conversa sobre sensibilidade tem muito barulho nessa cena. Eu não sei quem já viu essa cena em filmes ou em séries,
Mas tem muito barulho nessa cena, tem muita gente gritando nessa cena, tem muita gente importante nessa cena. É uma cena onde os líderes religiosos estão ali insultando Jesus, debochando de Jesus. É uma cena que os soldados romanos estão ali entusiasmados com a morte e com a crucificação de Jesus. E eles estão também zombando e debochando de Jesus. Tem muito barulho, tem muito grito. Você imagina 3 homens sendo crucificados, tem muita coisa acontecendo, tem sangue jorrando, tem sujeira, tem um homem nu ali, ou tem 3 homens nus, expostos em praça pública. Existem seguidores ao redor chorando. Então tem muito barulho acontecendo, mas graças a Deus, alguém conseguiu observar essa conversa que aconteceu. Porque no meio desse barulho existe um diálogo entre 3 pessoas que estão a caminho da morte. Entre 3 pessoas que em alguns minutos ou em algumas horas vão morrer. E a conversa entre eles é relatada para a gente. Porque no meio desse barulho todo existe um homem que é capaz de ser sensível. E eu diria que, além do barulho que existe nessa história, além dos soldados, dos líderes, das pessoas ao redor, esse barulho interno de estou numa cruz, estou próximo da morte. Essa agonia interna que às vezes a gente sofre, quando passamos pelos nossos desafios, quando passamos pelas nossas dores, pelas nossas perdas, fica um barulho interno, uma agonia interna, uma repetição de pensamentos, um monte de ideia que vem à mente e a gente não consegue organizar a cabeça, porque quando a gente está sufocado pelos problemas da vida, parece que os caminhos se confundem. A gente vai tentando encontrar solução e só vem mais ideias, e geralmente quando o problema é grande só vem ideia ruim. Geralmente quando a gente se vê num beco sem saída, a gente não lembra que a gente entrou por uma porta. Como diria a filosofia grega clássica. Não existe beco sem saída, no máximo você sai por onde entrou. Mas é bem verdade que existem momentos da vida tão sufocantes que os pensamentos não se conectam. E a gente não consegue reagir. De alguma forma, eu creio que a gente viva num tempo de sufocamento. Em que pode ser que não esteja acontecendo um fato específico em nossa família, mas a gente sai de casa com medo. A gente sai de casa angustiado para saber se a gente vai voltar por conta da violência. A gente vai trabalhar já pensando que o dinheiro talvez não vá dar até o final do mês. A gente está trabalhando e pensando no filho que está fora dos caminhos do Senhor, pensando num pai, numa mãe que está doente, pensando em uma oportunidade que talvez você não consiga alcançar, e a gente está nesse rebuliço interior. E o convite para mim desse homem que está aqui conversando com Jesus é que a gente não permita que nenhuma dessas confusões, que nenhum desses agitos, tire a nossa sensibilidade para o que verdadeiramente está acontecendo ao nosso lado. Porque se aquele homem teve a capacidade, onde era lugar de morte, de observar que existia o poder de Deus atuando na vida dele ali, nós que estamos hoje aqui, com o Espírito em nós, também somos capazes. Se aquele homem que estava ali, pagando o preço por um erro que cometeu, porque ele é um réu confesso nesse texto, nós que já sabemos que fomos libertados de toda a culpa, nós que estamos perdoados, redimidos em Cristo Jesus, não podemos nos escravizar, não podemos nos reduzir às agonias e problemas desse mundo, esquecendo de que existe o poder de Deus que atua em nós. De que não estamos sem respostas, não estamos sem caminho, não estamos sem motivos, não estamos sem propósitos, estamos sim sendo guiados pelo Espírito de Deus, por sua palavra. Existem 3 sensibilidades que me saltam aos olhos no meio dessa conversa entre Jesus e esses homens. Ou 3 áreas de nossa vida que nós não podemos perder a sensibilidade. Primeiro, precisamos ser sensíveis à verdade. Esse homem é capaz de, no meio de sua condenação, ter a frieza de falar, olha, eu e você, se dirigindo ao outro condenado, estamos aqui porque somos pecadores.
erramos contra a lei romana. Estamos sendo condenados porque infringimos as regras. Mas esse homem aqui não cometeu nada. Esse homem aqui está sendo crucificado como justo. Alguém no leito de morte defendendo um condenado. Alguém que poderia estar ali, talvez, só chorando pelos seus erros, só lamentando o fim da sua vida, mas está preocupado com a verdade. Está preocupado com aquilo que é verdadeiro, está trazendo à luz para que não ficassem dúvidas de que existia um justo ali. Alguém que está no fim da vida, mas continua preocupado com a verdade. Ou, talvez, se pelo menos no fim da vida ele se preocupou em falar a verdade. Se até ali a sua vida tinha sido uma mentira, ao se encontrar com Jesus, ele é sensível a essa verdade. Esse homem está sendo condenado injustamente. Eu sou condenado justamente, mas esse homem nada fez. O texto diz que este que se arrepende, diz ao outro condenado, olha, o texto diz que ele o repreende. E esse verbo repreender é o mesmo verbo quando os evangelistas dizem que Jesus repreendeu os ventos e o mar. Aquele condenado, do alto da sua vergonha e condenação, tem autoridade para falar uma verdade. Porque repreender tem a ver com isso. Tem a ver com ser autoridade para trazer a verdade à tona. Aquele condenado, mesmo no fim da sua vida, está sensível à verdade. Há um justo crucificado. Eu queria aplicar isso na nossa vida de duas formas. Nós não podemos perder a sensibilidade sobre as verdades da nossa vida. Nós não podemos perder a sensibilidade sobre o que realmente somos. O povo que mais tende a perder a noção, a perder o senso de realidade sobre quem é, somos nós cristãos. Somos nós religiosos. Quem tem a maior probabilidade de se esquecer das verdades sobre si somos nós. Porque nós passamos domingo após domingo falando sobre as verdades da palavra sem refletir se as temos vivido. Nós saímos daqui satisfeitos se essas verdades são pregadas, mas não se elas são reproduzidas na minha vida. Nós nos escandalizamos se algumas palavras soam diferentes para nós e heresias são contadas, mas nós não nos escandalizamos se a nossa vida é uma heresia diante de Deus. Se a nossa vida mente sobre a palavra de Deus. É isso que escandaliza Jesus. O que escandaliza Jesus não é os fariseus falando as verdades sobre a lei mosaica, porque eles falam verdades. Eles pregam coisas que estão na lei mosaica. Mas o que escandaliza Jesus é que a sua vida era uma tremenda heresia e era uma dificuldade ver Deus neles. Porque perderam a sensibilidade para a verdade. Já não sabiam quem eram. Olhavam para o externo da lei, olhavam para o externo da religiosidade, mas não olhavam mais para si. Se achavam donos do mundo, donos da verdade, mas as verdades sobre si eles não dominavam. Por isso a grande pergunta de Deus para você nessa noite é a que Ele faz para Adão. Adão, onde você está? Onde você está de verdade, Adão? Porque essa caricatura que está aqui à minha frente não é você, eu criei um outro Adão. Eu conheço quem eu criei. Quem é você de verdade? Você é esse que está na igreja, com todo jeito de crente, mas que às vezes não na frente da sua família, não na frente dos seus companheiros de trabalho, mas às vezes por dentro. Por dentro você sabe quem é. O quanto você carrega ódios e mágoas, o quanto você carrega desejos impróprios, o quanto as palavras dentro de você são corrompidas, o quanto a sua visão sobre os outros é marginalizada. Esse homem não perdeu a sensibilidade sobre si. Ele fala, olha, eu estou sendo condenado justamente. Eu estou sendo condenado justamente. Eu estou sendo exposto, porque essa é a verdade sobre mim.
eu mereci estar aqui. Mas de uma segunda forma eu quero também aplicar essa verdade. A gente vai perdendo a sensibilidade também sobre nós, daquilo de bom que a gente pode fazer. A gente vai se esquecendo do potencial que Deus colocou nas nossas mãos. A gente vai se aprisionando numa vida religiosa infrutífera, como se somente alguns fossem capazes de fazer coisas boas. Ou como se já estivesse bom a gente ter feito o que fez, e a gente pode pendurar as chuteiras e deixar que outros façam no nosso lugar. E a gente vai esquecendo que esse espírito que foi colocado em nós não adormece, não para de trabalhar. Esse espírito que é colocado em nós não perde o seu poder, não perde a sua efetividade. Esses dons e talentos que foram doados para você não morreram, e é uma verdade sobre a sua vida. Você é chamado por Deus, você é chamada por Deus. Deus te encheu do Espírito dele para que você faça, fale e age a partir dele para a bênção de outras pessoas e para a glória do nome de Jesus. Isso é uma verdade sobre a sua vida. E a gente vai deixando que os entulhos da vida, que os entulhos da vida religiosa, que os entulhos dos relacionamentos religiosos, que as decepções e frustrações naturais que acontecem nos relacionamentos, vão aplacando essa verdade sobre nós. E a gente esquece que Deus faz através de nós, quando nós nos movemos por Ele. Deus faz através de você. Deus faz através de você. Deus quer fazer através de você. Essa é uma verdade da sua vida. Deus quer fazer algo através de você. Deus te deu algo especial. Deus entregou o Espírito dele ao seu coração. Deus derramou o Espírito dele na sua vida. Essa é uma verdade sobre todos nós aqui que nascemos de novo. Por isso nós não podemos perder a sensibilidade sobre a verdade sobre nós. Onde precisamos melhorar hoje? Onde nós precisamos ouvir: Senhor, toca o meu coração, transforma, remove isso da minha vida. Onde nós precisamos falar: Senhor, eu quero ser um instrumento teu, eu quero ser um servo seu, eu quero ser útil ao teu reino, eu quero ser útil às pessoas. Nós não podemos petrificar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer dentro de nós e através de nós. Mas há uma segunda coisa aqui que me chama a atenção. Esse homem, no seu dia final, ele é sensível a Deus. Ele consegue reconhecer o reino de Jesus, o vendo crucificado. Você entende isso? Ele não está vendo curando enfermos. Ele não está vendo ressuscitando mortos. Ele não está vendo Jesus ensinando coisas lindas para os seus discípulos. Ele não está dentro de uma sinagoga trazendo luz a um texto bíblico. Jesus está sangrando. Jesus é um homem sujo. Jesus é um homem flagelado. Jesus é um homem definhando. E esse homem, que também está definhando, que também está à beira da morte, enxerga Deus nisso. Não enxerga Deus em espetáculo. Não enxerga Deus num grande pregador. Não enxerga Deus num grande milagroso. Enxerga Deus num crucificado. Temos essa sensibilidade? Temos essa sensibilidade de sentir Deus, não quando as coisas estão bem, mas sentir Deus quando a vida está amassando a gente. Reconhecer o senhorio e o reinado. E algo impressionante que acontece aqui, passa despercebido no texto, mas com uma leitura mais atenta, é que ele vira para Jesus e diz: Jesus, seu nome terreno, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ninguém nessa época, que vivia num período imperial, monárquico, chamaria o rei pelo nome. Mas ele se vê próximo e reconhecendo que esse rei, que esse Deus, é um Deus de perto, é um Deus Emanuel. E então ele reconhece o reinado, mas diz: Jesus, tu que estás aqui, tu que também és homem encarnado comigo, tu que não estás distante de mim, mas que de alguma forma se assemelha a mim, e está aqui como um condenado, cumprindo aquilo que o profeta havia dito. Tu és rei e eu quero estar contigo no teu reino.
Porque eu quero te dizer uma coisa. Os piores momentos humanos não necessariamente são os piores momentos espirituais. Às vezes estamos nos nossos piores momentos na nossa humanidade, enfrentando doenças que nos aprisionam, enfrentando dores, problemas financeiros, dificuldades relacionais. Mas se formos sensíveis, podemos estar no nosso melhor momento espiritual. Podemos estar satisfeitos em Deus. Podemos falar como o pastor Davi: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Essa imagem de Davi é uma recordação sua de quando ia passear com as suas ovelhas, ou quando ia buscar água para os seus rebanhos e saía madrugada afora com os seus rebanhos e se via sozinho no meio de uma montanha. Talvez com os recursos extremamente limitados, numa época limitada. E no meio daquela ausência de barulho, de pessoas, de recursos, Davi se lembra: eu não estou aqui sozinho porque o Senhor é meu pastor. E eu não estou sentindo falta de nada porque Ele está aqui comigo. A minha oração por você, que está passando por coisas difíceis demais, é que apesar de ser um momento humano muito difícil de ser enfrentado, você tenha plena convicção e a plena sensibilidade do quanto Deus está inundando a tua vida, do quanto Deus está inundando a tua casa, do quanto Deus está próximo da sua família, do quanto Deus está ao seu redor te protegendo, do quanto Deus está conduzindo os seus caminhos, do quanto Deus está te dando sabedoria para enfrentar esse momento, de quanto Deus também já está se movimentando para abrir portas onde já não existem portas. Que a gente não aprisione Deus dentro da gente, porque a gente pode estar aprisionado, mas Deus não está. E que desses momentos difíceis, o que fique de memória para nós é que Deus esteve lá comigo. E nesse lugar de dificuldades eu aprendi coisas que eu não aprenderia caso eu não tivesse atravessado esse caminho. Deus não está te conduzindo por aí à toa, querido. Deus não está permitindo que você passe por essas dificuldades à toa. Talvez seja exatamente aí o seu melhor lugar com Ele. Você pensa que para aquele homem o melhor lugar que ele poderia estar é crucificado? O melhor lugar que aquele homem poderia estar é crucificado ao lado de Jesus, porque foi ali que ele reconheceu o reino de Deus. Não sei onde você está hoje, não sei qual dor você está atravessando, mas sei que aí você pode enxergar o reino de Deus. Mas a última lição e a última aplicação que eu quero fazer desse texto para a nossa vida, sobre sensibilidade, vem da fala de Jesus. Porque Jesus também está ali como um homem crucificado. Jesus também está ali como alguém com dores. Não é tanto que ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está também na sua agonia. Mas Jesus não perde a sua sensibilidade ao próximo. E Jesus vira para aquele homem e diz: olha, não basta eu dizer para você muito obrigado pelas palavras. Não basta eu dizer para você: realmente eu sou o rei, você entendeu tudo. Jesus acolhe aquele homem de uma forma tão plena e diz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus percebe, Jesus tem a sensibilidade de, no meio daquele barulho todo, e olha a dificuldade que estava para Jesus. Jesus está sendo insultado pelos líderes religiosos. Jesus está sendo insultado pelos soldados romanos. Jesus está vendo a sua mãe chorar. Jesus está envolto de barulho e de sentimentos. Mas Jesus é capaz de olhar para aquele homem e se importar com ele. Como é difícil no meio de uma sociedade injusta reconhecermos os justos. Como é difícil no meio de uma sociedade mentirosa reconhecer os verdadeiros. Como é difícil no meio de uma sociedade que simula reações, nós reconhecermos quem realmente está afim, quem realmente está quebrantado. Mas Jesus é sensível ao próximo.
Ele não coloca aquele condenado no bolo da cena, sabe? Porque pra gente às vezes está todo mundo no mesmo bolo. Ninguém quer nada, ninguém presta, nada serve, nada vai para frente, nada vai mudar. Mas Jesus, no meio daquele caos que está acontecendo ali, no meio do clímax do seu ministério, Jesus é sensível àquele homem. Olha, existe alguém aqui quebrantado. Tem um monte de gente falando um monte de besteira aqui, mas existe um homem que está quebrantado. Existe alguém que está realmente me reconhecendo aqui. Você é sensível às pessoas ao seu redor ou você já colocou todo mundo no mesmo barco? Você já rotulou todo mundo? Todo mundo que é de direita não presta, todo mundo que é de esquerda não presta. Todo mundo que é de tal denominação não presta, todo mundo que é dessa denominação presta. Todo mundo que mora no meu prédio não presta. Todo mundo que trabalha comigo não presta. Porque a gente vê o condenado, crucificado. Ah, se está condenado deve ter feito alguma besteira, não presta. Mas será que a gente tem essa sensibilidade de Jesus? De ouvir? De sentir o que está sendo falado? De perceber que, por mais que ele tenha feito as coisas que o levaram àquela cruz, há dentro dele agora um quebrantamento e um reconhecimento do reino de Deus? Há um desejo de uma mudança e de estar num lugar diferente. Ele não quer mais estar naquele lugar, ele quer estar no reino de Jesus. Há uma mudança de paradigma, há uma ideia diferente. E eu posso te dizer, claramente, que a gente pode ter programa evangelístico, que a gente pode ter célula, que a gente pode ter desenvolvimento explosivo da igreja. Mas se nós não tivermos sensibilidade às pessoas não entenderão o evangelho de Jesus. Se nós não as olharmos e atravessarmos como Jesus atravessou aquele homem. Se nós não estivermos interessados em saber e reconhecer aqueles que têm realmente reconhecido o reino de Deus, nada é feito pela igreja. Eu queria muito te convidar nessa noite a pedir para Deus, para que te torne alguém sensível. Sensibilidade tem a ver com o reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. E reconhecendo quem eu sou e quem Deus é, eu me prostro diante de um Deus que definiu para mim os rumos da minha vida. E que definiu as formas de eu viver. E que definiu as formas de eu encarar a vida e de eu olhar o outro. E que disse para mim que eu tenho uma missão. E que disse para mim que eu não efetuaria essa missão sozinho, mas eu efetuaria essa missão porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E de que eu viveria essa autoridade a partir do Espírito que é derramado sobre a igreja. E de que esse Espírito nos faz pessoas diferentes, que olham o mundo de forma diferente, que olham o mundo a partir da esperança da vida eterna, que olham o mundo a partir da certeza da chegada do reino dos céus. Não aprisionados pelas covardias e violências desse mundo. Não assustados e não desejosos das ganâncias desse mundo. Não convencidos de que vamos ganhar posses aqui e esse é o rumo da nossa vida, mas convencidos de que o rumo da nossa vida, de que o alvo da nossa vida é sermos parecidos com Jesus. Somente pessoas sensíveis não perdem esse foco. Somente pessoas quebrantadas de verdade não se satisfazem com as imagens religiosas. Não se desviam das verdades sobre si. Encaram de frente. Sim, eu sou um pecador e eu preciso mudar. E eu quero buscar ao Senhor e eu quero ser conhecido pelos joelhos calejados até que o Senhor transforme a minha vida. E eu quero ser conhecido como aquele que é sensível e misericordioso ao outro. E eu quero ser sensível ao Senhor para que Ele fale sobre Ele através de mim. Olha, a Conferência Link está chegando. E Deus não está na Link. Deus está sobre a igreja. Deus não está num final de semana que as coisas vão acontecer. Deus está sobre a igreja e as coisas acontecem hoje. Aquele homem estava no seu último dia de vida. E obviamente que não estamos crucificados, mas não sabemos os tempos.
essa talvez seja a conversa mais séria que você vai ter nessa semana. Porque realmente não sabemos os tempos, não sabemos se hoje é o dia que eu preciso verdadeiramente falar: sim, Senhor, teu é o reino, tu é a glória. A glória não é minha. E aqui acaba o André. E aqui começa a vida do teu reino em mim. Eu quero viver a vida agora, a partir do teu reino, a partir do Cristo que se crucificou e se entregou no meu lugar. Eu não quero mais brincar de ser um religioso. Eu não quero mais fingir as coisas acontecendo. Eu não quero mais viver na igreja diagnosticando os problemas da igreja, mas eu quero ser parte da solução. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser ação de Deus nessa igreja e onde Deus me colocar. Eu não quero me conformar naquilo que eu tenho visto, mas eu quero trazer mais de Deus. Eu quero trazer verdade de Deus. Eu quero trazer a vida de Deus para cá. Eu não vou me saciar enquanto eu não nos vermos plenos do Senhor aqui. Porque o pior lugar que a gente pode estar é onde os soldados e os líderes religiosos estavam, falando: Jesus, faz algo. Nada pode ser feito, porque eles não se quebrantam. Mas para aquele homem crucificado, algo pode ser feito. Ele viu Jesus, ele viu a face de Deus, porque ele, apesar de crucificado, apesar de abandonado, apesar de condenado, ele estava livre no nome de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, se nós ficarmos na nossa religião falando: Jesus, faz algo através de outro, age no outro, é o outro que precisa se converter, é o outro que é hipócrita, é o outro que não presta, enquanto eu não consigo olhar para mim, aí Jesus está muito longe, aí eu me perco do Evangelho, aí eu me perco das potencialidades do Senhor, aí eu vejo Deus passando longe de mim e eu vou perdendo a força e o vigor. Mas nessa noite, no nome de Jesus, entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Rasga teu coração. Você que tem 12 anos, você que tem 80. Você que está empregado e você que está desempregado. Você que é homem, você que é mulher. Não é adolescente que precisa do fogo de Deus, é a igreja dele. Somos nós, todos nós, que precisamos. Precisamos da unção do Senhor. Precisamos da plenitude do Espírito de Deus. Precisamos mais do Senhor na nossa vida. Precisamos de uma postura diferente. Precisamos de arrependimento, queridos. Você, homem maduro, precisa se arrepender. Você, mulher madura, precisa se arrepender. Você, adolescente, precisa se arrepender. Precisa ser transformado. Precisa reconhecer os erros. E não dá para esperar amanhã. É hoje que o Espírito de Deus está te chamando. É hoje que Ele está falando.